Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do ultrassom. Então, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que produzirmos novo conteúdo para você. Tá joia? Fica ligado então, bora lá para a aula, assunto de hoje, ultrassom. Os efeitos terapêuticos serão divididos nos efeitos que são considerados térmicos e os não térmicos. Para nós, em ultrassom, interessa muito mais os efeitos não térmicos. Sabe por quê? Porque efeito térmico você alcança bem com vários outros recursos. Até melhor do que o ultrassom, você pode fazer um aquecimento com outros recursos, dependendo da profundidade, tá? Então nós vamos nos concentrar um pouquinho nesses efeitos não térmicos ali. Quando você olha o manual de um aparelho ou outro, aqui eu peguei de uma das marcas, ele traz ali uma situação interessante de se olhar. Veja bem, o aparelho gera ali uma corrente elétrica que é convertida em onda mecânica e que produzem efeitos nos tecidos do corpo. Aí vem uma sugestão de um dos fabricantes. Acompanhe comigo do lado esquerdo. Efeito regenerativo. Pode causar dilatação do retículo endoplasmático, desintoxicação celular e também a nível dos fibroblastos. Legal. No efeito térmico. O efeito térmico faz aumento de permeabilidade da membrana, permite a reabsorção de líquidos, você já vai pensando em situações de edema, troca de substratos pode acontecer por conta do incremento térmico, ok? Mais uma abaixo, efeito químico, liberação de estaminas e agentes quimiotáxicos, mediadores químicos da inflamação, ok? Controle da inflamação, vai fazendo ligações aí com as patologias que você pode usar. Bem no centro da imagem, o efeito mecânico, aumento da circulação sanguínea, promove nutrição, neovascularização, né, formação de novos vasos. Entra legal aí esses efeitos mecânicos também num processo de reparação, de reconstrução tecidual. Efeito cicatrizante, lá do lado direito. Aumenta a síntese de elasticidade do colágeno. Isso é interessante. Vocês já podem começar a imaginar aí as situações de cicatrizes, né, aderências cicatriciais, tecido que está com uma maleabilidade ruim, pós-operatório, que foi feito algum procedimento que esse tecido, a pele, o músculo, a fáscia, encontra-se com uma mobilidade ruim. Você pode melhorar com o uso do ultrassom. Efeito neurológico, olha que legal. Aumenta a velocidade de condução nos nervos periféricos e, consequentemente, uma resposta motora. E, por fim, o efeito analgésico. Ativação do ciclo do cálcio, estimulando ali fibras nervosas aferentes, e esse ciclo do cálcio é bem importante no processo de manejo e controle da dor. Nós vamos olhar isso aqui um pouquinho melhor à frente. Porque o que acontece? Até bem pouco tempo atrás, nós estávamos muito bem habituados a olhar esta imagem aqui, esta fala que vocês estão vendo nessa tela. Mas as coisas não funcionam só dessa forma. Por quê? Se você se questionar em cada um destes efeitos, você tem que se perguntar, como assim causa ali liberação de agentes quimiotáxicos? Por onde acontece isso? Tem uma série de coisas que não está descrita aqui. O colágeno, como é que funciona isso? Então nós precisamos aprofundar um pouco para entender de fato como é que isso funciona. Os efeitos físicos do ultrassom, turma, nós temos ali conversão de energia mecânica em energia térmica, ok. Eu acredito que todas vocês sabem dos benefícios da energia térmica, do calor. Não há estudo que demonstre efeito positivo pela geração de calor, estritamente se falando em ultrassom. Por quê? A termoterapia, ela não é o objetivo da ciência ficar estudando o calor que o ultrassom promove. Tem equipamentos excelentes que produzem calor. Por exemplo, quando você quer aquecer algo muito superficial, você pode usar uma lâmpada, um infravermelho. Existem equipamentos como as ondas curtas, o micro-ondas terapêutico, que fazem um aquecimento tecidual muito bom. Os estudos eles se concentram muito mais nos efeitos do ultrassom em cima dos efeitos não térmicos. Tá? Os térmicos são muito fáceis é muito fácil de entender. E é dito também, é tido que o ultrassom não é o equipamento que você compra para fazer termoterapia. Você não vai investir no ultrassom para esquentar. Você investe no ultrassom para aproveitar vários outros benefícios que ele traz através da conversão de energia mecânica em estímulos humorais. É o que está aqui na nossa linha do meio. Tá? Vai atingir aí diversas vias biomoleculares. E aí sim, pode resultar em belas respostas terapêuticas. Tá? Exemplo, uma vibração molecular conhecida como cavitação. Pode ser muito utilizada pela estética na quebra de moléculas de gordura, por exemplo, ou com outros objetivos que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente aí. O importante é que quando a gente olha a ciência, dá uma olhadinha para essa tela. Nós temos ali, ó, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem fazer pesquisa aqui através dos artigos que surgem simplesmente de uma das maiores revistas científicas do mundo. A Nature traz ali, ela aponta para os vários benefícios da ultrassonoterapia.
Então, se você tem ali uma das maiores revistas do mundo recebendo as publicações, entendendo isso, mostrando isso, não dá para ficar só naquele embasamento assim popular de que o ultrassom esquenta e faz micromassagem. Não é por aí. Tem muita coisa por trás, tá? Esse artigo que eu estou falando aqui para vocês, ele cita, né, ele revisa ali como que o efeito de cavitação do ultrassom pode ser aplicado em diversos tratamentos. Aqui vocês estão vendo na imagem, a cavitação ela tem duas situações, ela pode ser estável, uma cavitação estável ela promove bolhas, essas bolhas sofrem aumento no diâmetro e vão movendo o gás entre o fluido e a cavidade. A cavitação instável, ela, se a intensidade for elevada, com a aplicação estacionária, ou seja, o cabeçote paradinho, estas bolhas elas colabam, aumentam até que elas implodem, causando ali grande variação de temperatura e pressão local. Essa é uma das situações que a estética se beneficia, por exemplo, no manejo do tecido adiposo, uma das situações. Mas se a gente continuar um pouquinho, nós vamos entender que, através desse comportamento aí de cavitação, olha só, para melhorar um pouquinho mais aqui nossa ideia, esse comportamento de cavitação traz bolhas de ar que, quando submetidas aí a esse campo de ultrassom, as bolhas de ar podem se expandir e se comprimir. E você vai imaginar isso agora a nível molecular, no que é possível de abertura, de ganho de espaço entre células e permeando membrana. Então, como nós já vimos, ela se divide na instável e na estável. A estável produz mudança na dimensão dessas bolhas, apenas mudança na dimensão. Isso pode facilitar entrada e saída via intermembranosa. E se for a instável, significa que o ultrassom está trabalhando em intensidade muito alta. E aí essas bolhas, novamente repetindo, elas sofrem uma espécie de implosão que produz muita energia. Isso pode ter algumas aplicações terapêuticas, como, por exemplo, para nós, não falando somente de estética, mas falando para nós em terapia, por exemplo, a fonoforese. Imagina você administrando um medicamento em uma ATM que passa por algum processo inflamatório, com dor, e você consegue os benefícios desse medicamento potencializados pelo uso do ultrassom. Você consegue melhorar o permeio do fármaco e atingir com maior precisão e maior eficiência o sítio de trabalho que você deseja, seja para manejo da dor, quanto para o controle de um quadro inflamatório, para facilitar também a cicatrização, para facilitar o remodelamento dos tecidos e uma condição melhor desses tecidos, pensando em melhor elasticidade muscular, de fáscias, músculos, tendões, enfim. Então são possibilidades hoje bem elucidadas quando se fala em ultrassom. A cavitação ela pode influenciar, então, na permeabilidade das membranas? Pode. E aí, dentro do desenho, ó, acompanha no texto primeiro, nós temos ali um desenho com uma bolha, ok? Vocês estão vendo a bolha no desenho, vou passar um risco vermelho ali nela, olha lá de novo, contração, expansão da bolha. Perto da membrana, a membrana está aqui, risquei ela com vermelho, e quando submetida ao campo ultrassônico, ela sofre, então, a cavitação estável. Olha lá, ela se contrai e se expande, é só você olhar a bolha menor, a bolha maior. Formando poros na membrana plasmática. Olha ali, eu vou passar um risco nos poros. Ok? Melhorando o quê? A permeabilidade da membrana. Isso pode trazer efeitos terapêuticos interessantes. E traz. Então esse é um ponto bem importante que só a onda mecânica faz com esta facilidade aí que o ultrassom mostra para nós. Depois tem o microstreaming, que é que nós temos aqui. Por último, para a gente entender, esse efeito de microstreaming, movimentação de fluido ao redor das bolhas. Então aqui representados, ó, por esses desenhos, a movimentação desses fluidos ao redor das bolhas. Essa movimentação ela é capaz de gerar estímulo mecânico a nível celular, que vai gerar respostas de transcrição nuclear, podendo levar a diversos efeitos terapêuticos. A gente vai comentar um pouquinho desses efeitos terapêuticos na frente. Olha só, tem evidências de estudos ali controlados de 2010 a 2017, já tem mais coisas pela frente aí para a gente buscar, mas enfim, algumas evidências bem interessantes, trazendo para nós ó, a diminuição de edemas crônicos, sabe aquele edema residual? Aquele edema que fica por longos períodos, então isso é bem manejado através do uso do ultrassom. Possui ação reparadora nas tendinopatias, as lesões de músculo e tendões, acelera a cicatrização óssea através da aplicação estacionária do ultrassom. Até alguns anos atrás, falava-se muito que não podia parar o cabeçote do ultrassom, pessoal. Falava-se muito em ultrassom que ele tem que ficar movimentando, mexendo. E a gente cansa de observar, já vimos muitas vezes, não sei se vocês viram, mas eu posso dizer por mim, muitas vezes o terapeuta, alunos, trabalhando com o cabeçote do ultrassom, começa a conversar com alguém, olha para minha imagem aqui pequenininha na tela lá onde eu mostro o cabeçote, e vai fazendo um movimento muito rápido. Não está ultrassonando nada, tá? Só fazendo massagem, empurrando isso aqui na pele de alguém. Falava-se muito em movimento, existe estudo dizendo que você tem que movimentar tantos segundos para cada círculo que você faz.
E quando a gente olha hoje, né, evidências e estudos, eles mostram que há doses e formas de aplicação onde você usa a movimentação muito lenta do ultrassom, evitando estacionar ele, e há aplicações onde é necessário você manter a estacionária, ou seja, o cabeçote, parado em cima do foco. Um exemplo é quando você quer melhorar uma situação de fratura. Pensa num paciente aí de fratura de face, para nós na fisioterapia, qualquer osso longo, segmento que você quer melhorar essa fratura. E aí, com esses estudos mais recentes, mostrando, embasando aí cientificamente e justificando o uso do ultrassom de maneira estacionária para melhorar a cicatrização óssea, por exemplo. Efeito acelerador na recuperação de entorses. Esses entorses você não pense só em entorse lá que é na área da fisioterapia, onde o cara vai realmente e vira o pé. Pense em lesões que distende músculo, tendão, tecidos moles no geral. Diminui dor e melhora a função em pacientes com artropatias. Eu penso muito aqui nos casos de articulação temporomandibular, voltados aqui no nosso caso de terapeutas que trabalham com cabeça e pescoço, a própria região cervical, músculos grandes como trapézio ou músculos pequenos, que você pode melhorar a maleabilidade, a elasticidade desses tecidos. Os estudos também apontam a fonoforese com o uso, se você quiser anotar aí, com o uso de cetoprofeno e ou piroxicam, que são fármacos bem conhecidos, bem utilizados nessa técnica de fonoforese, melhorando a permeabilidade e aproveitando ao máximo os efeitos destes fármacos, tá? Junto com o nosso projeto de reabilitação do paciente. Não há evidências que suportem o uso do ultrassom em inflamações agudas, exceto quando você usa esta técnica acima. Então, para o uso da fonoforese com um medicamento que você vai manejar o caso agudo, é muito bem-vindo, porque você pode utilizar o ultrassom de maneira pulsada. Tá? A 100 Hz, muito suave, muito confortável. E também aqui diz, não há estudos que demonstrem efeitos positivos pela geração de calor do ultrassom. Por quê? Nós não compramos um ultrassom, pessoal, para ficar falando que vai fazer aquecimento. Ele vem assim, secundário, né? A gente tem o efeito de calor ali, mas seria muito simplista você dizer que vai usar ultrassom simplesmente para aquecer. Aquece e pronto, tá? Efeitos térmicos. A gente olha hoje assim, é muito simples, entendível isso. Efeito térmico é efeito térmico, aqueceu, a gente sabe dos benefícios. E você tem que ficar ligado no uso do ultrassom, porque tem muita coisa a mais por trás dos efeitos que são os não térmicos, que é o que eu venho batendo na tecla aqui com vocês hoje, tá? Então tá aqui separadinho, para facilitar um pouco o nosso visual. Efeitos térmicos na esquerda. O que faz um efeito térmico em tecidos? Aumenta a extensibilidade? Sim. É um promotor de facilidade de fluxo sanguíneo? Sim. O calor é bom para modular a dor, dependendo da fase. Você não vai fazer calor numa fase aguda, né? Obviamente. A resposta inflamatória tem seu momento que há necessidade do incremento de calor local. Então aí o ultrassom é excelente para isso. Mas, lembre-se, além desse calor, você tem os efeitos da coluna da direita. Vamos terminar nossa coluna da esquerda. A redução do stiffness, né, aquela rigidez articular, é muito bacana. Você que está com um paciente aí com o pescoço muito difícil de manejo, quer trabalhar nas vértebras, quer trabalhar a nível central, paravertebral, na musculatura, quer trabalhar articulação temporomandibular, redução do espasmo muscular, olha que interessante. Isso é efeito do calor. Vem agora para o ladinho direito, efeitos não térmicos. Aumentar a atividade fibroblástica, isso é bacana num processo de reconstrução. Aumentar a síntese de proteínas, isso é muito interessante. Aumentar o fluxo sanguíneo, juntamente com o efeito térmico, então a gente tem um bom recurso, um excelente recurso para melhora circulatória. Aumentar a regeneração tecidual. Regeneração tecidual, pessoal, lembra? Tudo que coloca o nosso tecido em déficit e que necessita novas células, regenerar esse tecido, seja ele muscular, seja pele, fáscias, cartilaginoso, nós podemos lançar mão do uso do ultrassom. E fazer a cicatrização óssea também é muito discutido hoje, tem excelentes artigos a respeito do quanto acelera a cicatrização óssea. E em situações diferentes, como no caso de traumas de face, você vai ter uma situação onde você vai encontrar sínteses metálicas, parafuso, placas, que também é uma segurança muito grande de utilizar o ultrassom no modo pulsado. E falando um pouco mais desses efeitos, trazendo ainda aqui para uma ideia para a gente conseguir compilar melhor, pensa aí em lesões, pós-lesões de tecidos moles. Vamos englobar aí pele, músculo, fáscia, tendão, ligamento. Nós temos o que aí? Produção substancial de algo que é muito importante. Colágeno. A maturação, produz, matura e troca o colágeno velho pelo novo. Isso traz para nós uma remodelagem. Fase de remodelamento de lesão. Essa remodelagem com o quê? Com qualidade de colágeno. E com grande resistência têncil, permitindo recuperação acelerada. Resistência têncil, pessoal, ela configura um tecido sadio.
um tecido que não vai sofrer uma recidiva, que vai piorar de novo ou sofrer aquele mesmo tipo de lesão por estar enfraquecido. Então, sim, desde a fase aguda, utilizando, por exemplo, a gente não tem estudos que embasam o uso do ultrassom na fase aguda, mas quando você trabalha no pulsado com a técnica de fonoforese, você tem aí controle, evitando que edema residual persista ali, se estabeleça, ou se ele já está estabelecido, permite você retirar esse edema residual, favorecendo recuperação total em tecidos moles. E se forem aderências cicatriciais também, vocês podem observar aí uma melhora, cicatriz com melhor mobilidade. Então nós buscamos melhora de mobilidade na região cicatricial. Melhor resposta mecânica para favorecer a recuperação do paciente. Então, em tecido cicatricial, que é bem difícil de trabalho, exige muito trabalho manual, você pode somar com a aplicação de outros recursos, mas o recurso de ultrassom é fantástico para esse tipo de situação que ela é mais trabalhosa, o manejo dela é mais trabalhoso. E mais, dor e controle da inflamação. Dor desde a fase aguda. Na fase aguda, novamente, volto a citar ali o uso da fonoforese, tá? Mais o anti-inflamatório, a gente citou 2 ali que são muito utilizados, espero que vocês tenham anotado, melhorando por meio desses fármacos, e aí buscando o quê? Controlar dor, controlar inflamação e o edema. E na fase de reparo dos tecidos, né? E remodelagem, que é a reconstrução dos tecidos, é fundamental para acelerar esse processo e a qualidade da cicatrização. Isso significa tecidos mais resistentes. Artropatias, a gente já comentou um pouco, vale novamente citar aqui para reforçar. Nas artropatias, com a fonoforese, é muito interessante a melhora funcional e a melhora com a diminuição da dor. Aplica diretamente sobre a região, diretamente sobre a articulação. Carece estudo em modelo humano para verificar a qualidade na cartilagem, tá? Na cartilagem. Porém, funcionalmente observam-se excelentes ganhos. Em modelo animal, já se verifica uma restauração da própria cartilagem. A gente sabe que cartilagem é um tecido difícil de regeneração, os tratamentos com medicamentos e cirúrgicos são caríssimos, e nós temos uma oportunidade com o ultrassom de, pelo menos, observar uma boa melhora na funcionalidade, na diminuição da dor e movimento de regiões como essa, que é uma dos focos aí do nosso trabalho, em cabeça e pescoço. Cicatrização de fraturas, para quem trabalha com pacientes pós-traumas, pós-cirúrgicos, também tem resultados muito interessantes. Acelera e melhora a rigidez e a capacidade de suportar carga no osso, isso precocemente, então você acelera esse potencial, e mesmo com implantes locais, tá? Implantes metálicos no local. É seguro porque o ultrassom tem o seu modo pulsado. Lembra que eu comentei lá no início da aula? Pulsado ou contínuo. No pulsado se sobressaem os efeitos não térmicos. No contínuo, sobressaem-se os efeitos térmicos. Valeu, pessoal! Espero que você tenha absorvido muito bem essas informações, que elas possam ajudar você a compreender um pouco mais sobre os efeitos aí do nosso excelente recurso que é o ultrassom. Fique ligado nas próximas aulas. Novamente, não deixe de fazer a sua inscrição aqui, de acionar o sininho para você ser lembrado, aí, ser notificado quando nós inserirmos um novo conteúdo. Valeu? Deixa aqui também as suas perguntas, os seus comentários, que eu vou responder um por um e a partir dele nós vamos produzindo novos conteúdos. Inclusive, diga aí sobre o que é que você gostaria de ouvir falar a respeito deste assunto. Tá joia? Grande abraço e até a próxima!